Em 2019, muitos pularam 7 ondinhas, estouraram fogos, fizeram promessas, juras de amor e criaram expectativas para 2020. Mas será que elas funcionaram? Porque chegamos ao fim, em um ano que deixará muitas sequelas. Um ano de incertezas, um ano de cancelamentos, onde a coletividade entrou em colapso. Aí você se pergunta, Bertinho ou Bertinha, 2021 será a mesma bosta? É o que vamos descobrir. Solta a vinheta. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Aê, Brasil! Meu Deus do céu, estamos chegando no final de 2020. Último programa, Priscila! O último programa de 2020, mas eu tenho muito medo de ser aquela coisa meio retrospectiva da Globo, que eles fazem dia 27, aí dia 30 acontece um desastre, aí você fala, meu Deus! Não, pelo amor de Deus, esse ano já deu o que tinha que dar. Chegue logo 2021 e queremos também aproveitar para dar um recadinho que nós do Porta Aberta vamos dar uma pausa, uma breve pausa em janeiro de 2021 e vamos voltar para a segunda temporada em fevereiro, não é mesmo, Priscila? Sim, janeiro, Porta Aberta Podcast está de férias, merecidas Vamos descansar, férias. não é mesmo? Não é? Merecemos. Bom, e a gente não podia acabar esta temporada com nada mais, nada menos que um grande estilo. Por isso, por favor, recebam para bater um papo com a gente sobre previsões de 2021, todo mundo querendo saber como será o ano de 2021. Convidamos ela, que é astróloga, jornalista, escritora, taróloga, consteladora familiar, terapeuta e apresentadora do podcast Céu da Semana no Deezer. Por favor, recebam Titi Vidal. Uma salva de palmas. Obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz que você topou pra essa retrô aí, porque é uma bucha, vamos combinar, né? Tá difícil. Eu vou te dizer que assim, eu nunca tive crise criativa pra fazer previsão. Esse ano tá sendo difícil. Jura? Porque a expectativa tá muito difícil, né? Assim, as pessoas querem que a gente traga uma solução mágica pra todos os problemas. Que 2020 foi o ano, né? Ai, pelo amor de Deus, Titi, isso significa que é uma resposta negativa. Vamos lá. Deu uma pausa, pelo Gente, amor de ela Deus. olhou até pra cima. Ai, olhou meu Deus pra do céu, cima. até me arrepiei. Segura na mão de Deus, vamos. Eu acho que se a gente fosse fazer uma previsão pra 2021 isoladamente, seria um ano difícil, mas vindo de 2020, talvez não seja tão difícil assim. Então, assim, é difícil, né? Eu acho importante a gente... Eu sempre faço questão de começar dizendo, antes de, né, de qualquer expectativa ser gerada... Eu já dei uma murchada. Que tudo na vida é ciclo, né? Então, assim, 2020 não aconteceu de repente. Assim, a gente pode achar que, assim, nossa, foi, né, e tal, mas a gente já vem reclamando faz vários anos, né? Que, assim, que chegue logo ano que vem, que chegue logo... Aí chegou 2020, que eu acho que foi o fundo do poço, talvez, né? Em vários sentidos. E agora a gente começa a subir, mas, assim, a gente tá lá no fundo do poço. Então, a gente demora um tempo pra sair. Pra ir ver a luz, né? Mas tem tanta gente que reclama no final do ano, vendo a retrospectiva, que qualquer coisa que vier em 2021 agora tá no lucro, acho que a gente já tá mais preparado, né? Mais ou menos isso, assim, né? Eu acho que a gente leva alguns assuntos de 2020 para 2021 ainda, né? Tem muitos ciclos que continuam acontecendo, mas a gente, ao mesmo tempo, já entra em 2021 com novos ciclos começando. Então, assim, não deixa de ser uma fase meio de transição. Tem muita coisa que muda. Sim. Tem muita página que vira, né? Sim. Então, acho que a gente tem que, na verdade, entender o que tá acontecendo, entender os nossos processos. E, assim, né? Já que a gente tá olhando essa retrospectiva 2020, foi um ano muito difícil. Acho que, coletivamente, talvez tenha sido um dos piores anos da nossa existência, né? Nós que somos jovens ainda, né? Assim, eu acho que a gente nunca passou por nada parecido. Mas eu acho também que foi um ano muito bom e muito importante para muita gente, né? Sim. Assim, eu acompanhei muita gente, muitas histórias, e eu acho que muita gente conseguiu colocar a vida em ordem, chegar a conclusões super importantes, fazer coisas que não tinha oportunidade de fazer. Sempre acho importante a gente olhar também o lado positivo das coisas. Sim. Gente, antes da gente entrar definitivamente
nesse episódio sobre as previsões de 2021. Você, Albertinho, que está ouvindo a gente, você está intimado a ouvir nosso episódio 27 com a Titi, que chama A Culpa é dos Signos, que a gente fala sobre o início da astrologia, o estudo dos signos. Então, se você já tá aí sentadinho pra ouvir esse episódio, volta lá pra você entender melhor a base do que a Titi vai falar hoje aqui, tá bom, Brasil? E aí depois você volta aqui pra sua experiência o quê? Ficar mais completa, não é mesmo? Exato. Então, Titi, eu já tenho uma pergunta assim na lata pra você. Eu acho que esse ano a gente deixou muito claro o quanto a terapia, o quanto a astrologia foi importante pra saúde mental de todo mundo, assim, né? Ela salvou muita gente. Agora uma questão, você já previa que este ano de 2020 seria este caos, esta grande cagada na humanidade? Então você se preparou, se blindou e viveu um ano excelente, todos nós fomos trouxas nessa história? Ou as coisas vieram meio inesperadas, assim? Nem você esperava. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser um ano difícil. Se vocês voltarem lá nas minhas previsões no ano passado, assim, eu tenho... fiz várias previsões no ano passado falando que esse ano seria difícil. Tem um texto que eu escrevi em maio de 2019, onde a gente encontra praticamente tudo o que aconteceu lá. Caramba! Mas assim, eu acho que superou as nossas expectativas mesmo dentro das previsões. Então assim, eu imaginava que esse ano a gente ia ter uma grande guerra e afetar uma parte dos continentes. Eu achava que esse ano a gente ia ter um monte de catástrofe natural em alguns lugares. Eu achava que a gente ia ter algumas epidemias, porque a gente estava com aspecto comum, as épocas de pestes, epidemias. Mas jamais poderia imaginar que a gente ia ter um problema comum a todos os países, nessa magnitude, cidades. Né? Pois é, né? Que a gente ia estar literalmente assim, trancado dentro de casa, né? Nesse contexto. Sabia que ia ser difícil. O ano passado eu fui em vários congressos astrológicos e a gente falava muito sobre 2020 ser provavelmente o pior ano do século, inclusive, né? E essa expectativa, o que exatamente vai acontecer e tal. Então, assim, de certa forma, eu acho que, assim, eu tava um pouco preparada pra viver esse lado mais difícil, mas eu acho que todo mundo, mesmo quem sabia, teve que super se readaptar e repensar a vida, né? Eu acho que 2020 foi muito ano da gente repensar a vida. Então, quando você fala que a terapia foi importante, que a astrologia foi importante, acho que se tem algo de bom, assim, desse ano foi a gente entender. Eu falo isso sempre, né? A vida inteira, que eu atendo muita gente todos os dias. Então, assim, pra mim, o que muda na vida das pessoas é a forma como a gente encara cada acontecimento. E eu acho que em 2020 fez muita diferença, porque a gente tava vivendo a mesma coisa, né? E aí a gente teve que se adaptar do jeito que a gente pôde e potencializou muito, né? Assim, eu vejo muita gente reclamando porque 2020, meu emprego, o meu casamento, o meu não sei o quê, mas na maior parte dos casos, se a gente fizer uma retrospectiva, os casamentos que acabaram em 2020 já não eram bons casamentos. Foi um livramento de uma certa forma, fechamento de ciclo, né? E a gente tá numa fase de transição coletivamente também, né? E acho que a gente já vinha vivendo uma vida que não era legal. Se a gente for olhar coletivamente, não é legal a vida que a gente tem, né? Tá todo mundo sempre correndo, tá todo mundo estressado, a gente vive num contexto que a maior parte da população só consegue viver medicada, né? Porque realmente nosso estilo de vida não tá legal. A gente não tem mais consciência das coisas, a tecnologia tá absorvendo a gente de uma maneira absurda. Então eu acho que assim, não deixa de ser uma pausa pra gente repensar. Eu tinha falado muito ano passado sobre as questões de 2020 ser um ano pra repensar a economia, modelo econômico, forma de produção, forma de consumo, que acho que isso é tema pros próximos anos também, né? E eu acho que tudo isso tem feito a gente pensar o que é essencial, o que é importante, o que é prioridade. Não deu pra fazer tudo em 2020. Né? Então, assim, a gente teve que escolher. Não dá pra ver todo mundo, não dá pra comprar tudo, não dá pra fazer tudo. O que é realmente essencial na sua vida? A gente teve uma aprovação muito grande nesse ano o quanto a nossa coletividade tá frágil, né? Ficou muito claro isso, principalmente aqui no Brasil. Assim. Olha, eu costumo dizer que a gente... Uma opinião completamente minha, tá? Que eu acho que a gente teve 2 ensinamentos aqui no Brasil sobre essa questão da humanidade, de como as pessoas trabalham coletivo, que foi eleições 2018 e pandemia 2020. E a gente continua nisso, né? Assim, meio que até falando um pouco dessa transição, a gente vai ter mudanças muito importantes agora, fim de 2020, começo de 2021, que essa questão do coletivo fica ainda mais forte. E eu temo da gente não ter construído essa estrutura, né? Como vocês falaram, assim, a gente tá fragilizado enquanto sociedade, porque seria importante a gente estar mais junto.
Os temas que a gente falou tanto esse ano de responsabilidade social, de responsabilidade coletiva, o quanto que um faz ou não faz impacta na vida de muitos, vai ser um dos principais temas de 2021. Então, assim, se vai ou não ser um bom ano, eu acho que depende muito ainda de como nós vamos lidar. Eu acho que daqui pra frente cada vez mais, assim, não é só 2021, os próximos anos, eles dependem muito mais da gente do que do céu, porque é como a gente vai lidar com esse céu que está sendo oferecido pra gente. Uau. Total. Então, por favor, você que está nos ouvindo, faça que nem eu aqui, que já tô com a minha folhinha do lado, já anotando pra discutir na minha próxima terapia. Então, vamos melhorar individualmente pro nosso coletivo a gente ficar mais unido. Eu acho que esse ano a gente teve que lidar muito com a nossa paciência, né? Muito. Eu me considero uma pessoa mega paciente, muito. empática e cheia de compaixão. Mas esse ano eu acho que foi um teste de paciência, assim. Eu levei esse tema pra minha terapia em muitos momentos, assim, que... não sei se eu consigo ficar com aquilo e, tipo, entender que a pessoa pensa daquele jeito sempre. Sem querer dar um safanão. Né? Pois é, porque aquilo me afeta, aquilo afeta as outras pessoas. A gente tá vivendo isso, tudo que a gente tá vivendo, porque as pessoas estão sendo irresponsáveis, né? Sim. E não tem jeito, né? E mesmo a gente, assim, acho que a gente foi obrigado a pensar na nossa própria postura, né? Porque às vezes a gente acha também que a gente tá certo, mas a gente não pensa certo em um monte de situação. Acho que deu esse chacoalhão mesmo pra gente repensar tudo. Total. A gente é responsável por tudo, né? O que tá acontecendo no mundo é responsabilidade de cada um de nós. Total. E agora vamos para o momento mais esperado desse episódio de hoje, abertinhos e abertinhas. Vamos entrar no momento Previsões 2021. Deixa eu começar com uma pergunta assim, Titi, que é uma dúvida que eu tenho de leigo, assim, em termos da astrologia. Muita gente encara o final do ano como uma forma de limpeza, né? Um momento de expurgar tudo de negativo e entrar numa nova era. Eu queria tirar essa dúvida que nessa virada de energia, na astrologia, existe essa virada? Ou tem um astro que rege 2020 que ele ainda se mantém pelo ano de 2021? Como é que funciona, assim? Termina realmente em dezembro e janeiro, tudo fica lindo? É muito legal você perguntar isso, porque eu sempre falo isso, né? Que o nosso calendário, ele não segue um calendário cíclico, cósmico, da natureza, né? Porque a astrologia, ela tá muito relacionada aos ciclos da natureza. Então, por exemplo, os signos astrológicos, eles têm uma relação com as estações do ano. Ou tem as questões das fases da lua, e o calendário não segue nada, né? Não acontece nada de mágico no dia 31 de dezembro, e daí no dia 1º de janeiro mudou tudo. O ano novo astrológico começa em março, na verdade. A festinha é em março, então. Pois é, no momento, né? o ano que vem vai ser, 2021 vai ser dia 20 de março, que é o momento que o Sol ingressa no signo de Áries. Vou colocar aqui, gente. Já não sei aqui Então, também. todas as previsões que a gente faz como astrólogo, elas já valem no começo do ano, porque existe uma coisa chamada orbe, que é um pouco antes, a gente já vai sentindo. Mas elas valem pra valer a partir de março. Por que 2020 foi tão difícil? Porque aconteceram vários fechamentos e inícios de ciclo simultaneamente. Então, coisas que estão sempre se repetindo aconteceram ao mesmo tempo em 2020. Então, 2020 foi um marco. 2021, a gente tem o desenvolvimento de muitos desses ciclos e a continuidade de muitos deles. A gente não tem efetivamente em 2021 nenhuma chamada grande conjunção, que quando dois planetas super importantes se encontram. Tem ano que não tem nenhuma grande conjunção, e 2020 a gente teve 6, pra vocês terem uma ideia. Né? Então, assim, isso não necessariamente é algo positivo. Não, porque você tem, é sempre um momento mais intenso. Entendi. Então, primeiro assim, né, eu acho que uma coisa que talvez deixe as pessoas mais tranquilas é que eu acho que 2021 vai ser um ano sem grandes surpresas. A gente tende a ter o desenvolvimento de coisas que já existem. Então, se a gente já tiver mais ou menos consciente do que tá acontecendo, a gente atravessa melhor. Porque acho que 2020 foi muita surpresa, né? Sim. E assim, né, foi um ano tão louco que aconteceu um monte de coisa que as pessoas nem deram bola, assim. Então, que eu acho que não dava tempo de processar. Gente, tiveram mais de 15 erupções de vulcão. Gente, que como é um tema meu de estudo dentro da astrologia, que a gente ia ter, tinha sido uma das minhas previsões, eu fiquei a par. Mas assim, não deu nem tempo de noticiar que, tipo, mais de 15 vulcões entraram em erupção, né? Que os Estados Unidos abriu o arquivo extraterrestre em 2020. As pessoas não falaram sobre isso, né? Era tipo a expectativa do mundo que isso se abrisse. Então, assim,
foi muito louco esse ano, porque foi tanta coisa acontecendo que a gente nem teve tempo de assimilar. Então acho que 2021 a gente vai assimilar muitos dos acontecimentos de 2020. Vai ser meio que um ano de reação, de uma certa forma. Vai. Isso pode ser bom, mas pode ser muito difícil também, né? Então, assim, a gente tem um desenvolvimento em especial que eu acho muito importante, que é uma quadratura entre Saturno e Urano. É um desenvolvimento de um ciclo maior. Quando os dois estão em aspecto, a gente costuma ter crises econômicas mundiais, costumam ser momentos de recessão, de crise econômica. Especificamente no Brasil, né? Júpiter começa o ano envolvido nesse aspecto. Foram anos de inflação, de planos econômicos malucos. Então, esses são as minhas maiores preocupações. Elas são nessa ordem econômica, né? Sim. Aqui no Brasil, em especial, assim, eu acho que a gente corre alguns riscos nesse sentido. Mas acho que 2020 já trouxe essa perspectiva que a gente tem que guardar dinheiro, que a gente tem que se estruturar, que a gente tem que repensar o consumo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente leva pra 2021. Guardar que dinheiro, né? Essa é a questão. Você sabe que é uma coisa curiosa, que eu nunca vi tanta gente ter problema de dinheiro, mas eu nunca ouvi tanto em consulta. Titi, você não imagina quanto eu ganhei de dinheiro esse ano. Você não tem noção quanto eu ouvi isso. Eu ouvi acima da média. Foi muito extremo, muito né? Muito louco, muito assim. bizarro. Muita gente teve, tipo, o melhor ano, porque não saiu, porque economizou, porque Sim. não viajou, porque isso, não almoçou sim. fora. Então, assim, eu acho que o ano que vem a gente continua pensando isso. Continua essa questão, né, dos modelos de negócio, das dinâmicas de trabalho, né, porque eu acho que muitas empresas mudaram essa coisa do home office e vem pra ficar, pelo menos no ano que vem. A gente vai continuar as voltas com a Covid, infelizmente, né, assim, eu fiz vários estudos esse ano. Quando vem a vacina, pelo amor de Deus. Então, aqui no Brasil, pelo jeito, a gente vai ficar sentado assistindo, esperando, né, assim, por mais tempo. E assim, né, a vacina, eu fui atrás de estudar muito, assim, os grandes ciclos anteriores de doenças, de epidemias, de vacina. E assim, a vacina, ela não é uma garantia da solução, né, eu tenho visto vários especialistas, inclusive, preocupados que a vacina possa piorar as coisas, inclusive, principalmente aqui no Brasil, porque não se sabe por quanto tempo ela dura, e as pessoas estão, vem a vacina, vou relaxar, vou tirar a máscara, vou fazer um monte de coisa. E assim, né, as doenças que surgiram anteriormente com esses mesmos ciclos de 2020, a gente ficou como sociedade, como humanidade, enfim, as voltas com isso em torno de 2 anos, né? Então seria até fim de 2021, começo de 2022, essa necessidade de cuidados mais próximos. E praticamente todas as doenças que surgiram com esses mesmos aspectos existem até hoje. Sim. Tá? HIV, influenza, tuberculose, tudo isso surgiu e algumas delas, assim, ainda matam, não tem vacina. Isso foi legal até porque tinha sido uma das minhas previsões para 2020, que a gente teria avanços no tratamento do HIV, por exemplo, a gente teve, né? Surgiram vacinas importantes para o câncer, tratamentos eficientes. Eu não sei se todo mundo tá acompanhando tudo, porque não tá dando pra gente acompanhar tudo mesmo, né? Sim. Eu tenho uma amiga que falou que em 2020 a gente chegou à conclusão que a gente tem que criar comitês entre os amigos, cada um acompanha um assunto. De um assunto diferente. E a gente se atualiza no fim do mês pra entender o que tá acontecendo no mundo, né? Mas a gente teve avanços científicos, tecnológicos muito legais, eu acho que isso continua 2020, então acho que é mesmo por causa da Covid, assim, eu imagino que os tratamentos já vão ser bem mais eficientes, mas acho que a gente descuidar mesmo, acho que sendo otimista no segundo semestre de 2021, eu acho que a gente já tá um pouco mais tranquilo, mas ainda com isso acontecendo. Janeiro e fevereiro são 2 meses que me preocupam muito, assim, eu tô bastante preocupada com o estado emocional das pessoas, porque as pessoas estão nessa expectativa que o Lucas trouxe, né? Vai virar o ano, tá tudo solucionado. Infelizmente, tem muito colega meu fazendo essas previsões de um portal mágico que vai se abrir e as coisas vão se transformar. Isso é muito perigoso, né? Muito. E aí eu fico preocupada de virou o ano, janeiro e fevereiro, o céu tá bem complicado ainda, então acho que a gente vai ter muito das consequências desse fim de ano agora, ainda no mundo. Fora as consequências de reuniões familiares, né, aglomerações, a galera tá achando que vai ser a virada do ano e vai chegar gente, tudo. as festas de ano novo. A gente vai continuar em janeiro e fevereiro na mesma conjuntura que a gente tá em dezembro. A gente vai. Março começa a melhorar, mas assim, lembrar que é isso, né, a gente foi pro fundo do poço, né, a subida, ela é mais lenta, a gente vai subindo, né, a gente vai dando, mas a gente tá subindo, acho que a gente tem que olhar pra cima e não pra baixo, e a gente tem que tomar cuidado pra não escorregar, então assim, acho que esse comecinho de ano vai ser muito, muito desafiador. Depois, a partir de março, acho que a gente começa a ter boas notícias, acho que a gente começa a ter um clima mais leve vindo, um entendimento maior do que tá acontecendo. Eu fico na dúvida, assim, né, porque o mapa que a gente utiliza pra fazer as previsões, principalmente do ano, ele tá muito
muito bom. Então, quando a gente olha individualmente, tem um lado que fala assim, putz, legal, acho que vai ser um ano mais leve, as pessoas vão estar bem. Só que coletivamente isso me preocupa, porque eu tenho medo das pessoas estarem achando que tá tudo bem num momento que ainda é de construção, de reconstrução, sabe? Por isso que eu falei que eu nunca tive crise criativa de fazer previsão, mas 2021 é um ano complexo, assim, pra mim, porque eu acho que depende muito mais do nosso livre-arbítrio do que em geral. E eu acho que isso faz com que seja um ano mais difícil de prever. Sim. Então já vamos deixar aqui a resposta pra quem está com essa esperança, que acho que já podemos dizer isso pra você. Turma, não terá carnaval em 2021. Fato. É isso, já impregne na sua cabeça, Aceita. né? Não vai ter carnaval. Eu fiz uma live outro dia, justamente com um colega, um amigo meu, o Lucas Nutti, que é um astrólogo super bacana também, justamente para falar sobre as festas de fim de ano e explicar que esse céu vai estar conturbado e que os efeitos vêm ano que vem. E a gente falou isso do carnaval, né? E o carnaval de 2022, ele vai estar, assim, num clima, tipo, mega, super, assim, lúdico, divertido e tal, então a gente ficou orientando muitas pessoas a focarem no carnaval de 2022. E aí, assim, quando a gente vai estudar a história, né, é muito legal, assim, que quando acabou a gripe espanhola, a gente teve o maior carnaval de todos os tempos no Brasil. Gente. Então, assim, como é muito parecido o céu de agora com o céu da gripe espanhola, né, eu falei, gente, foco no carnaval de 2022. Vamos focar, vai ser incrível 2022. Melhor carnaval de todos os tempos. Que é quando o céu começa a melhorar pra valer, né? Aqui no Brasil, principalmente, assim, a partir da metade de 2022 pra frente, melhora significativamente. Mas, assim, então é foco no carnaval de 2022, 2021 não tem carnaval, não tem essa coisa de poder ficar abraçando e beijando todo mundo. Já vai comprando sua passagem pra Salvador de 2022. Olha, que custa tão caro que é até melhor. Não é? Então fica a dica pros agentes de turismo que estão ouvindo, né? Já vão parcelando. E, Titi, se eu tiver errada aqui, pelo amor de Deus, me corrige, mas eu tava lendo e eu vi que 2021 vai ser um ano aquariano. O que isso significa? Porque me assusta um pouco. Eu falo, meu Deus do céu, bem louco. Aí você soma o 2021 dá 5, que na numerologia o 5 é um número meio instabilidade, incerteza. Então, o que é essa coisa desse ano aquariano, pelo amor de Deus? É um ano aquariano, porque o Júpiter e o Saturno começam já 2021 no signo de Aquário, né? Então a gente tem um clima aquariano no ar. E nos próximos anos essa energia de Aquário vai ficar muito forte, porque quando o Saturno sai, depois o Plutão chega. Então por vários anos a gente tem essa questão do Aquário. É importante, né, explicar que a gente não tá entrando na Era de Aquário. A Era de Aquário, ela vem só daqui 300 anos, mais ou menos. Aquário. Pois é, e daí tá essa coisa, né? Todo mundo fala, Era de Aquário. Não estamos. Todo mundo. Era de Aquário. Gente, a Era de Aquário, todo dia tem alguém, toda semana a gente entra na Era de Aquário. Eu falo, gente, decide quando é que a gente vai entrar. É 2.300 e qualquer coisa que a gente entra na Era de Aquário. Não estaremos aqui. Ainda que a gente tivesse na Era de Aquário, isso é o que menos importa pra gente, porque esse é um ciclo de 2.100 e tantos anos que importa enquanto humanidade. Mas a gente tem um clima muito aquariano. Outra coisa que tem me incomodado muito, né, é que eu tenho visto as pessoas falando assim, sai da energia capricorniana e entra na energia aquariana como se Capricórnio fosse o demo e Aquário fosse o paraíso. E todo signo tem seus prós e seus contras, né? O que acontece? O Aquário, eu acho que ele traz como positivo e negativo justamente essa questão do coletivo. Então, assim, o Júpiter e o Saturno, eles têm uma grande conjunção, dia 21 de dezembro de 2020, que marca o início de novos 20 anos. A cada 20 anos esse encontro acontece. E o Júpiter e o Saturno juntos, eles trazem novas ordens, novos modelos sociais, políticos. E com o Urano em Touro, reforça essa questão também dos novos modelos econômicos. Então, eu acho que a gente está começando a construir novos tempos, socialmente, politicamente, enquanto sociedade. Questões éticas, questões de justiça, que tem muito a ver com Júpiter e com Saturno. Essa questão da responsabilidade social coletiva. Saturno, responsabilidade social coletiva, Aquário, né? E é louco, né? Porque também eu acho que tem muito a ver com as questões de tecnologia. Eu acho que a gente vai discutir muito em 2021 ou a partir de 2021 as questões éticas sobre os modelos de tecnologia, de internet, que esse tema veio muito à toa. Alô, Zuckerberg! Veio muito à tona já em 2020, que eu acho que foi isso, né? Olha, a partir de agora eu tenho que repensar tudo isso, né? O quanto tudo isso nos conecta, mas também nos separa, o quanto que tudo isso... Coisas que lá atrás, quando o Netuno estava em Aquário, a gente falava como uma coisa abstrata, agora isso é concreto.
concreto, o quanto que a gente tem mais liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tem muito mais controle, né? Então acho que esse vai ser um tema, assim, talvez dos mais importantes também desse momento, né? Aquariano é um signo individualista ou não? Aquário é um signo complexo, porque o aquário, ele é ao mesmo tempo muito social e muito individualista. Então, assim, por exemplo, você pega, eu falo assim, o aquariano, ele vai ser o seu melhor amigo, aquela pessoa que, assim, você precisou dele, você pode contar, mas a hora que ele quiser ficar sozinho, isolado na montanha, ninguém encontra, né? Ele tem esses dois lados, e é isso, Sim. né? Isso não significa que vai ser um ano bom pros aquarianos, por ser um ano aquariano. Vai ser um ano importante pros aquarianos, né? Porque tem a presença de Júpiter e de Saturno em aquário, então quem é aquário, quem tem ascendente em aquário, quem tem planetas em aquário, não tenho nada em aquário, vai viver acontecimentos marcantes, é um ano de amadurecimento, de se posicionar, de viver coisas importantes. Aliás, vai ser um ano bom pros signos de ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário. Os humilhados serão exaltados. E quem não tem nada em aquário no mapa, como eu, será uma grande bosta? Não necessariamente, né? Assim, pra quem tem planetas em signo de ar, então, né? O Gêmeos, o Libra e o Aquário, ou em signos de fogo. Eu tenho um Librinha em Vênus só. Olha só, Vênus em Libra é bom, vai ser importante provavelmente pra relacionamento. Né? Porque traz um momento de mais estabilidade e tal. E os signos de fogo, que é Áries, o Leão e o Sagitário, essa turma em Aquário beneficia muito os signos de fogo. São signos que, de alguma maneira, vão ter consolidação daquilo que já vem construindo, mais oportunidade. Bom, né? Yes, eu acho Brasil! Bom, assim. Bom, meu mapa é todo ar, então eu tô muito feliz aqui. Não, eu fiquei solteiro esse ano, então minha Vênus em Libra pra ano que vem tá maravilhoso. Tem a chance de reconstruir uma relação, né? Gente, o que teve de gente que ficou solteiro, mas teve muita gente que casou também em 2020, Sim, né? Os signos de água e os signos de terra, eles não são tão afetados por isso. Os signos chamados signos fixos, acho que são signos que vão ter as maiores mudanças, que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São signos que têm mudanças a caminho ou que tem que sair um pouco mais da zona de conforto. Entendi. Mas por que eles são chamados de signos fixos? Os signos, a gente tem 12 signos que são 4 elementos, que é fogo, que é o instinto, o impulso de vida, a terra, que é a capacidade de materializar, são os signos mais práticos, o ar, que são os signos mais racionais, e a água, que são os mais sensíveis. E aí a gente tem 3 formas de manifestação desses 4 elementos. O cardial, que são os que têm mais atitude, o fixo, que são os que gostam da coisa como tá, e os mutáveis, que gostam de movimento. Então imagina só, assim, Touro é terra fixo, o Leão é fogo fixo, o Escorpião é água fixa e o Aquário é o ar fixo. São os signos que menos gostam de mudar. E aí tem o Urano tá em Touro, já pedindo mudança pros taurinos e pra esses outros 3 signos já de 2 anos pra cá, vai continuar. E agora o Júpiter e o Saturno em Aquário. Então, assim, esses signos são diretamente afetados por isso, né? Alguma coisa tem que mudar, tem que sair da área da zona de conforto. Só que isso tá acontecendo em alguma área da vida de cada um de nós. Então, assim, a gente acho que esse é o grande dilema de 2021. Sim. Onde a gente precisa estruturar, fixar, e onde a gente precisa mudar, desapegar. E isso tá acontecendo pra todo mundo em áreas diferentes, então acho que esse é o grande caos, assim, né? Mas eu acho que a gente tá mais consciente, assim, eu tô otimista, assim, que 2021 vai ser um ano melhor pras pessoas. Agora que você falou isso, já tô aqui na minha terapia, já vou um ano de mudança. Ótimo. Um ano maravilhoso, um ano de ação, um ano de concretizar meus objetivos, já tô anotando tudo aqui. E Titi, acho que para além da vacina e da cura do coronavírus, a grande pergunta que as pessoas também estão loucas pra saber é: quando Mercúrio estará retrógrado em 2021 e o que isso significa? Primeiro que é importante, assim, que todos os planetas ficam retrógrados. Então, assim, tirando Sol e Lua, todo mundo fica retrógrado. Por quê? Tá todo mundo girando em torno do Sol, né? Mas a gente tá aqui na Terra, então a gente tem a impressão que tá todo mundo girando em torno da Terra, não é verdade? E aí a gente tem essa impressão visual, dependendo do movimento dos planetas e da Terra, que os planetas estão retrógrados. Então, todo mundo fica, né, praticamente todos os anos. O ano que vem, por exemplo, a gente não tem Marte retrógrado, o que é bom, né? Esse ano Marte ficou retrógrado, o que faz com que ele fique 6 meses no mesmo signo. Ele ficou 6 meses em Áries, detonando todo o povo que estava em Capricórnio, então foi punk. E Mercúrio ficou famoso, né? A retrogradação do Mercúrio ficou famosa porque afeta as coisas do dia a dia, a comunicação, as relações
interpessoais, dá mal entendido, voltam, né, as pessoas que vão falar, então aquela coisa, né, os contatinhos te ligam, ou aquela pessoa com quem você nunca mais tinha falado, achou que você tinha morrido, mas a pessoa te manda uma mensagem. Ele fica retrógrado 3 vezes por ano sempre. Então, em 2021... Olha lá, anota na agenda, gente. Anota. 31 de janeiro até 22 de fevereiro. Caraca. Só pra complicar o começo do ano que eu falei, janeiro e fevereiro. Nossa, total. Aí tem 30 de maio até 23 de junho. Meu Deus, vou passar meu aniversário com ele retrógrado. Meu aniversário também vai estar retrógrado. Mas sabe que eu acho anos bons, assim, pra gente aprofundar a coisa? Principalmente, você sabe que eu acho bom o Mercúrio retrógrado pra Gêmeos, porque é a hora que a gente para de olhar pro mundo e olha pra gente, sabe? Vamos com fé. Eu gosto. E aí tem de 28 de setembro a 19 de outubro de novo. A questão é que muita gente bota a culpa no Mercúrio retrógrado pela falta de responsabilidade de um monte de coisa, né? O Mercúrio retrógrado, ele é meio que assim, uma versão bem leve do 2020, né? É aquilo que a gente sempre deveria prestar atenção. Então a pessoa fala assim, que eu assinei o contrato com o Mercúrio retrógrado e deu problema. Só que a pessoa que não leu o contrato exatamente. Daí assina no Mercúrio retrógrado vai dar problema, mas é aquilo que a gente devia fazer sempre. O Mercúrio retrógrado, ele pede pra gente fazer o que a gente deveria fazer o ano inteiro. Prestar atenção no que a gente tá assinando, ler o que a gente tá assinando, cuidar da comunicação. Se alguma coisa volta no Mercúrio retrógrado é porque você não tinha resolvido bem. Ele traz à tona. Foi o que 2020 fez com a gente. Muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tô assim me coçando. Aquele meme onde os ETzinhos estão preparados e ansiosos para entrar na Terra e fazer o primeiro contato. Isso vai acontecer em 2021? Vamos ter um contatinho? Vamos ter contatinhos? Quem sabe, né? Meu Deus. Você sabe que eu era louca dos extraterrestres. Eu adoro, assim, eu sempre gostei dessas histórias. Por isso que eu falei, gente, esse ano abriram um arquivo de extraterrestres. E a gente não teve tempo de ficar assistindo programas sobre isso, né? Matérias sobre isso. Tantas coisas que se passou praticamente em branco. Pois é. E eu não sei, assim, se a gente pensar que os próximos tempos são aquarianos, né? O aquário, ele tem isso dessa comunicação ilimitada que extrapola os nossos limites até então conhecidos. Simbolicamente, de repente, quem sabe isso acontece. Ai, por favor, a gente tá precisando de novidade nesse mundo. Eu pelo menos acredito que eles existem, né? Assim, que eu fico pensando, gente, eu como uma estudiosa do universo, assim, eu falo, gente, a gente é muita arrogância nossa, a gente achar que só aqui na Terra tem pessoinhas, né? Não, pelo amor de Deus, somos muito insignificantes pra isso. Não, eu super acredito. Bom, gente, vamos então entrar naquela parte muito aguardada por todos. Titi vai dar o quê? Um resuminho dos signos para o ano que vem, mas eu tenho um pedido pra te fazer, Titi, que nossos abertinhos, quando souberam que você viria, aliás, muito fãs, mas eles falaram, ela sempre termina com peixes. É engraçado, né? Podemos inverter a ordem, temos muitos abertinhos piscianos, podemos começar por peixes, Titi? Não, e alguns escorpianos também ficaram um pouco sentidos, que às vezes passa um pouco rápido. Os escorpianos vingativos ficaram meio pistola. Rancorosos. É engraçado, né? Já de um ano pra cá, assim, que vários lugares, assim, que eu vou falar tem pedido essa inversão e eu acho engraçado, né? Isso já é uma subversão aquariana, né? A gente já tá entrando em tempos de rebeldia. que o zodíaco, as pessoas querem mudar o zodíaco, né? E, a gente pode começar por peixes, né? Eu sempre falo, eu tenho um carinho especial por peixes. Eu tenho marido em peixes, né? Eu falo, não tenho nada em peixes, mas tenho marido em peixes, então eu já tenho, né? Não tenho nada contra, assim. Eu tenho só uma dúvida antes de começar, que é tipo assim, por exemplo, se você for falar do Sol em peixes, quem tem ascendente e lua nesse signo e também influencia em alguma coisinha? Influencia, principalmente o ascendente. Então, assim, é importante sempre ouvir do signo do ascendente. E quem tem algum planeta ou qualquer coisa nesses signos vai sentir um pouco dessa influência. Então, eu vou esperar mesmo aqui no caso. Tá, anotem aí, então, você menos a Priscila, que tem ascendente e Sol e Lua no mesmo signo. Isso, que é mais fácil, porque daí é aquilo mesmo. Pois é, só aquilo mesmo, no caso. No meu site dá pra descobrir o ascendente de graça, tá? Então quem quiser pode ir lá que dá pra calcular o mapa e descobrir o ascendente de graça. Boa, maravilha. É só acessar www.titividal.com.br. Bora começar! Peixes. É um ano que, assim, tem um lado muito legal do Peixes, que eu acho que é uma questão das coisas práticas da vida, financeiras, que vem sendo uma previsão que a gente tem feito nos últimos anos, que tem sido difícil de organizar as finanças. Acho que em 2021 eles podem organizar
a vida financeira. Tem muita coisa relacionada à casa, à família, assim, tá mais em casa, organizar mais as coisas da casa, se dedicar mais às relações mais íntimas, mais pessoais, acho que é um dos temas também aí pra peixes. E tem uma questão de se organizar internamente, então assim, eu tenho a impressão que peixes é um signo que vai estar mais centrado, que eles vão estar mais egoístas até, o que eu acho uma conquista, eu acho uma vitória. Peixes conseguir falar não, saber se aquilo é bom ou não pra você, né? Então eu acho que tem que fazer esse exercício. Acho super recomendável, assim, quem nunca fez mapa vai fazer mapa, quem não faz terapia vai fazer terapia, porque esse universo das emoções, das questões internas vai estar muito, muito presente na vida dos piscianos e piscianas. E focar naquilo que você considera que, assim, é o seu projeto da vida, juntar as pessoas certas, que são boas pra você, e fazer acontecer, né? Ter mais atitude, tirar do papel e fazer acontecer. Mas de uma certa forma, não vai ser muita mudança drástica, assim, na vida de peixes em 2021, né? Não tem nada, assim, que represente, assim, uma mudança muito grave, muito grande, assim, não tem. Né? Até os aspectos que têm a ver com mudanças, eles são favoráveis. Então, assim, as mudanças, no caso de peixes, elas tendem a ser mais favoráveis. Eu acho que o grande desafio do peixes é estar mais centrado, estar mais pra dentro e menos envolvido só com as questões do mundo, né? Sim. Acho que eles sofreram bastante esse ano de 2020, porque eles captam muito o que tá acontecendo. São muito sensíveis, né? No mundo. E aí é cuidar dos seus, né? Assim, eu acho que é pensar menos no mundo, na sociedade, e talvez, assim, no caso dos piscianos, eu acho que cuidando da sua família, você tá cuidando da sociedade, cuidando de você tá fazendo a sua parte, sabe? Sim. Eles sempre querem fazer mais, né? Hashtag fica a dica aí, Fica hein? a dica. Peixes, eu já tô pensando aqui, minha lua em peixes, né? Já tô aqui refletindo. Gente, ele tá anotando de verdade. O Lucas tá anotando de verdade. Eu tô anotando de verdade aqui, ó. Eu anotei o Mercúrio retrógrado e o começo, teoricamente, do ano astrológico. Eu não sei porque que eu anotei 2300, era de Aquário. Era de Aquário. Porque eu não vou estar vivo, mas enfim. Você deixa o bilhetinho com os extraterrestres, seus desenhos. Deixa numa cápsula enterrar no meu jardim. Aquário. Bom, Aquário vai ser um ano muito importante, porque justamente tem aí o Júpiter e o Saturno em Aquário, então é um momento importante de crescimento e ao mesmo tempo de estruturação. Acho que é um ano de muito amadurecimento. Acho que os aquarianos vão estar mais aquarianos, então tanto esse lado que quer socializar, como esse lado que quer ficar mais quieto no meu canto, cuidando da minha vida. Então acho que tem que ter esse entendimento quando é hora de fazer o quê. Tem algumas mudanças aí acontecendo, principalmente nas questões pessoais. A vida pessoal pode se movimentar um pouco mais. De romance ou não? Você diz mais de relação? É uma fase boa pra romance, tá? É uma fase bem legal, assim, pra começar, pra, assim, quem quiser ficar solteiro. Pois é, né? 2021 a gente tem essa questão ainda do isolamento, mas assim, que tá bastante ativada essa área de namoro, de conhecer gente, a vida social tá. Né? Pensar aí como viver isso. Às vezes é mais interessante focar em uma pessoa e tentar construir essa relação com uma pessoa só, né? Do que ficar solteiro e tentar ficar descobrindo, né? Eu acho que assim, né? Teoricamente estaria bom pras duas coisas pra Aquário, mas assim, a gente tem que pensar no contexto geral. Sim. Acho que Aquário é um dos signos que vai estar envolvido diretamente nessa construção dessa nova fase, dessa nova etapa de vida. Ó o peso pra vocês aí. É responsabilidade, né? Eu acho que eles têm tudo pra ensinar a gente, né? Eu acho que eles já sabem muito ser assim, eles já são engajados nas causas, nas questões sociais, nas questões coletivas, né? Peixes também, né? Acho que são dois signos que podem ensinar bastante pra gente nesse momento. E pode ter mudança na vida pessoal, pensando casa, família, também pode ter, assim, de, sei lá, a família crescer, ter filho, ou mudar de casa, reformar casa, alguma coisa assim também pode estar presente. E é um ano de amadurecimento e de novas escolhas, assim. Então, assim, pra começar também projetos de médio e longo prazo, tá super favorável pra Aquário. Lá, hein, Aquário. Bom ano pra vocês, 2021. Vai ter um projetinho e vai casar e ter filhos. E reformar o banheiro. Aqueles que traduz, né? Aquele que traduz. Capricórnio. Capricórnio, assim, sofreram, né, nos últimos tempos. Agora vai dar uma aliviada. Dá uma aliviada. Né? Tava tudo isso acontecendo em Capricórnio, né? Então o Capricórnio tava ali no meio, no olho do furacão, literalmente. Quem é do finzinho de Capricórnio ainda vai sentir um pouco, principalmente aí no começo do ano e tal. Algumas mudanças a caminho, coisas ainda muito importantes acontecendo. Mas, no geral, assim, já alivia com relação ao que foram os últimos 2 anos, pelo menos. Nossa. E pode ser um ano de
de conquistas para Capricórnio, né? Por que eu falo que pode ser? Porque Capricórnio, eles são sempre atentos em fazer acontecer, muito responsáveis, né? Então, assim, eu acho que a tendência é que venham os resultados, só que alguns capricornianos estão exaustos. E aí, eu acho que entra o outro lado dessa história, que eu acho que é um momento para Capricórnio relaxar, tentar ficar mais tranquilo, tentar ter prazer. Não se cobrar tanto, Pois né? acho que já faz uns 2 anos, pelo menos, que eu faço essa mesma previsão, que é tempo pra você, se cobra menos, pega mais leve. Não precisa monetizar tudo, né? Nossa, gente, adorei a sua definição. Não precisa monetizar tudo, amores. Não precisa. Tem que ter coisa que é o prazer pelo prazer, né? Eu acho que esse tem que ser um lema. Vida amorosa, que tende a estar também com ótimos aspectos, com super favorável pra vida amorosa. E assim, a parte profissional tá produtiva, vocês vão produzir, vão ganhar dinheiro, então assim, separa um tempo que é a casa, a família, o seu hobby, amor, investir em você, né? Eu acho que essa é a principal dica, assim, porque o trabalho tá fluindo, então tem bons acontecimentos, tem novidade até, mas tem que ser mais leve, assim, tem que fazer, tentar pelo menos, assim, que seja pra monetizar tudo, mas que seja monetizar aquilo que você gosta e não aquilo que você tem que fazer por responsabilidade e obrigação. Tá um ano bom pra ganhar dinheiro. Se gostou de alguém, se relacione com essa pessoa, ela não precisa ter estabilidade financeira, só curte ela, né? Assim. Até porque eles vão ganhar dinheiro, né? Eles podem bancar um pouco a outra pessoa até a outra pessoa se fazer, tá tudo certo. É porque eu conheço muita gente que ficou muito frustrada nesse ano, né, de 2020, porque também não foi muito favorável economicamente, então muitos capricornianos ficaram muito frustrados, assim, muito, né? e muitos se sobrecarregam muito, e assim, aliás, bem falado, é um tema que assim, não pode descuidar em 2021, que é a saúde, né? Porque justamente assim, eu acho que Capricórnio é um signo muito forte, isso vale muito pra quem tem ascendente Capricórnio também. Eles carregam muito o peso do mundo nas costas, então assim, eu vejo que são pessoas que quando o mundo tá caindo, eles estão ótimos, só que a hora que começa a aliviar, é a hora que eles sentem os estragos, às vezes. E aí, precisa continuar cuidando da saúde emocional e da saúde física. Dessa parte, assim, tensão no corpo, sabe? Então, assim, vai fazer umas massagens, vai fazer umas coisas pra relaxar, meditar, ter prazer, porque tudo isso também ajuda a cuidar melhor da saúde. Não deixar as coisas acumularem. Não precisa carregar tudo da conta de tudo. Vamos, força, Capricórnio, força! Hashtag descansa. Eu sou super fã dos capricornianos e capricornianas, assim, porque eles têm um foco, né? Não, eu queria muito. Nossa, eu queria muito ter um ascendente em Capricórnio. Nossa, eu também. Acho que ajuda bastante. Sagitário. Sagitário também tem um alívio, hein? Sagitário tem um alívio também. O último ano acho que foi meio chato pra Sagitário. Tava uma coisa das coisas burocráticas, de cuidar de trabalho, cuidar de dinheiro, cuidar da vida, organizar as coisas, ser mais prático com o que faz, cuidar dos detalhes, coisa que Sagitário simplesmente detesta, né? E não poder festejar, né? Não, e assim, eu ia falar justamente isso, porque eu tinha feito a previsão pra 2020 sem imaginar o que tinha acontecido, que ia ser um ano de menos vida social e menos viagem, né? E aí, assim, gente, coitados. não aconteceu. Meu Deus, mesmo, gente. né? Não podia viajar, não podia fazer nada em 2020. Prestem atenção no que essa mulher fala, porque ela acerta, viu? Ela acerta muito. Pois é, então Sagitário, então ficou, né, 2020 tava ruim pra viajar, pra vida social e tal, a gente não sabe como vai estar coletivamente, mas os aspectos são bem mais favoráveis, então assim, pra estudo, pra curso, pra conversa, pra troca, eventualmente até viagens curtas, assim, tem uma ativação da casa que tem a ver com as viagens curtas, de poder se movimentar um pouco mais, de estar mais próximo das pessoas, apesar de ter também uma coisa de estar curtindo mais, ficar sozinho, ficar em casa, ficar com o seu pequeno grupo, saber melhor quem são os amigos. E isso é uma grande mudança para um sagitariano, né? Muito. Eu acho até que Sagitário vai preferir ficar com aquelas pessoas com quem tem mais intimidade, de quem tá mais próximo mesmo, do que ficar com todo mundo. Acho que é um dos signos que vai estar muito consciente do que tá acontecendo no mundo, de influenciar as outras pessoas. Olha a responsabilidade, sagitarianos aí. Tem que conversar com os amigos, explicar o que tá acontecendo no mundo, ajudar a gente coletivamente a ficar bem. E acho que é um ano que eles voltam até aquele tradicional jeito otimista e bem-humorado de ser. Então eu acho que vai ser um ano bacana pra Sagitário. Adoro sagitarianos. Sagitarianos serão influencers, agora aquele assim, né, que resume de uma forma e nada, coaches, não entendeu nada. E coaches de bem-estar. Lucas traduz tudo, né?
eu já tô vendo o Lucas fazer lá um post traduzindo. Escolher melhor os seus amigos. Um ano favorável para sagitarianos, digamos assim, né? Nossa, eu acho que perto dos últimos 2 anos, Sagitário vai amar 2021. Arrasou. Olha aí, Davi. Força, Davi. Agora, vamos lá. Escorpião. Vamos aos escorpianos que reclamaram aí, ó. Presta atenção. Aí, escorpianos. Escorpião tem que mudar, né? Eu falo sempre que escorpião gosta da mudança, mas não gosta de mudar. E não tem muito jeito. É um momento que tá exigindo mudança, tá exigindo sair da zona de conforto também. Tem uma questão aí de se estruturar, de se organizar na vida, né? E aí pode tomar até algumas decisões importantes, como eventualmente mudar de casa, ou reformar alguma coisa na casa, ou mudar de trabalho. Sendo que essas mudanças podem ser trazidas por outras pessoas, né? Então, sei lá, de repente a pessoa é casada com alguém que vai precisar mudar de cidade. Ou de repente a pessoa se apaixona por alguém que é muito diferente de você. Isso é uma coisa que pode acontecer com o escorpião em 2021. Se apaixonar por alguém que tira você da zona de conforto. Ai, que legal. Né? Então, estar abertos... a gente acha legal, não sei se eles acham. Pra gente. Não sei se eles vão aceitar, né? Eu acho super legal, né? Se joga no diferente. Então tem uma coisa aí de se abrir pro novo, principalmente novos contatos, novas oportunidades, situações diferentes que cheguem. Tentar ser mais leve também. Eu acho curioso, assim, porque o céu pros signos que levam as coisas mais a sério tá pedindo mais leveza, tá pedindo um pouco mais de se permitir, de não precisar ficar controlando e planejando tudo, que é uma marca registrada do escorpião. E é um bom ano pra testar mudança de padrão, mudança de hábito, pensando em ter essa vida mais leve e mais saudável também, né? Então tem uma preocupação aí também com se cuidar, pensando no médio e longo prazo, não só no aqui e agora. É um ano bem feliz e movimentado amorosamente, mas tem que tá aberto. Por quê? Tem aspectos, assim, super bons pra vida afetiva, pra vida sexual, que também é super importante pro escorpião. Mas pode ter isso de se apaixonar por alguém que é muito diferente, que traz algo muito novo. Então tem que se permitir viver e se entregar sem precisar ter essa garantia de que essa pessoa nunca vai te abandonar, nunca vai te trair, nunca vai nada, né? Que vai dar tudo sempre certo, então, né? se não se permitir, vai acabar perdendo até possibilidades aí, oportunidades muito legais. Então tem que saber aproveitar mais a vida, enquanto vai organizando e construindo aquilo que tá nas suas mãos, que tá no seu controle, porque realmente acho que vai ser um ano de grandes conquistas também para escorpião. Ai, que legal. Aí. Deixem-se levar, escorpianos, por favor. Não fiquem tão rancorosos. Aceitem. Eu acho que escorpião é um dos signos muito injustiçados, sabe? Então, eles têm essa fama de ser vingativos, de ser rancorosos. Ai, eu confesso que eu tenho medo. Eu tenho medo. Cara, eu quebrei um preconceito que eu tinha. Namorei 2 anos no escorpiano e eu achei excelente, assim. Eu tinha um preconceito, confesso. Eu só não tenho mais medo do que eu tenho de Ares. Preconceito. Falou Ares, me arrepia a espinha. A gente tem todos os signos, né? Assim, então a gente tem que tomar cuidado pra não ter preconceito, porque a gente tem isso em alguma área da nossa vida. Sim. Escorpião, Sim. assim, não que eles sejam mais vingativos do que os outros, mas eles se vingam melhores, então eles ganharam a fama de serem bons vingadores, né? É basicamente isso, né? Sim. E essa coisa do rancor, tem outros signos que guardam muito também, né? Que o escorpião ele não esquece, porque ele não vai ser, você não vai aprontar com ele 2 vezes, né? Por isso que eles desconfiam até que se prove o contrário, né? Porque eles precisam ter certeza que eles podem dar espaço com você. Mas, nossa, eu acho um signo super interessante, assim, tem um nível de profundidade, né? Que eu acho demais, assim. Poucas pessoas conseguem viver as coisas no nível de profundidade que alguém que tenha muitas coisas no escorpião consegue. Olha, Total. muito bom. Libra tá ali na lista dos signos de ar, né? Então, assim, o Libra, ele tem um grande ano, um ano de conquistas importantes, principalmente conquistas pra si mesmo. Acho que é um aprendizado dos últimos anos ser mais egoísta, ser mais independente, não se preocupar tanto com o que os outros pensam ou vão achar daquilo que você faz. Acho que 2021 vai ser um bom treino pra fazer os seus grandes projetos, as suas grandes felicidades acontecerem, serem possíveis, sem precisar ficar esperando tanto dos outros. Tem aspectos super favoráveis pra viagem, tomara que possam ser aproveitados. Olá. Tem aspectos muito maravilhosos para estudos, estudar algo novo, fazer um curso novo e fazer coisas que sejam muito voltadas para você. Então, assim, o seu grande projeto de vida, seja ele pessoal ou profissional, ter um hobby no seu dia a dia, ter alguma coisa ali. Inclusive, se pudesse, é algo que estimula a criatividade melhor ainda, que inspire, que traga
a criatividade à tona, maravilhoso. Tentar levar essa criatividade pro dia a dia profissional, acho muito importante. E é um ano que, assim, tem que buscar prazer em tudo que você faz, assim. Então, Libra é um dos signos que acho que isso é muito parecido até com Capricórnio, né? Faz porque tem que fazer, faz porque não pode desagradar, faz porque combinou. Tem uma coisa meio querer abraçar o mundo, né? Tem. E aí eu acho que tem que fazer aquilo que, assim, tá confortável pra você, é gostoso, a sua rotina tem que ser gostosa, o seu relacionamento tem que ser satisfatório, não pode ficar por dependência, o seu emprego tem que ser um emprego que faça sentido, não é só porque tem que trabalhar e ter responsabilidade, né? Mesmo que você não faça nenhuma mudança louca, assim, né, da noite pro dia, mas ir planejando essas mudanças ao longo de 2021, ainda que você só consiga colocar em prática em 2022, já vai ser um grande passo, já vai ser uma grande conquista. E a tendência é que faça isso de uma forma leve, né? Eu acho que tem um tanto aí até de capacidade de superação, de entender o que quer, de se autodescobrir, de se autoconhecer. Eu acho que vai ser um ano interessante, bacana aí pra Libra. Muito bem. Pelo que eu entendi, vai ser um ano que Libra vai precisar... ser um pouquinho mais egoísta, né? Ser mais as ações vão depender mais dele, não do seu entorno, né? Tipo, o Libra vai precisar tomar algumas atitudes, né? Isso é um aprendizado, né? Porque precisa saber se defender, precisa saber, falar assim, putz, a pessoa quer que eu faça isso, será que eu quero fazer mesmo? Se faça sempre essa pergunta. Sim. Aprender a falar não, né? É interessante porque, assim, de uma maneira mais sutil do que em 2020, eu acho que os signos estão sendo levados para o seu oposto. Então, assim, alguns, né? Então, quem é mais egoísta tem que pensar mais no coletivo, quem já pensa demais no outro tem que ser um pouco mais egoísta, porque Peixes está muito parecido com Libra nesse sentido. Cuidar, então, Libra também, a mesma coisa que eu falei para Peixes vale para Libra, né? Cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida de você, cuida do seu relacionamento, cuida do teu dia a dia. E com isso, você também tá cuidando dos outros, você tá inspirando. Aliás, isso é um tema, fazendo um parênteses, geral de 2021, que eu também não comentei, que é a gente tentar ser fonte de inspiração para os outros. Cada um dentro de como pode, mas a gente justamente, né, porque a gente fica tanto buscando inspiração fora, eu acho que é um ano da gente pensar como que eu posso inspirar os outros. E eu acho que no caso do Libra é justamente se fortalecendo, usando a sua inspiração, usando a sua criatividade, fazendo a sua vida acontecer. Muito Olha, bom. Motivação, hein, Libra? Motivação. Virgem. Tá no momento aí de organizar a própria vida, que é uma coisa que Virgem Mas mais fazer. ainda? Mas de um jeito leve, né? Organizar mais de um jeito... É meu ascendente, né? Gente, porque eu organizei a minha vida em 2020, eu vou dizer que eu organizei coisas que estavam pendentes, assim, tipo, há anos eu organizei a minha vida em 2020. Essa pegada continua em 2021, mas de uma maneira mais leve. Eu vejo Virgem dentro de uma zona de conforto dessa organização do dia a dia. Então, assim, quem já organizou vai usufruir disso, quem não organizou vai conseguir organizar. É um ano muito bom para trabalho, então é um ano de conquistas profissionais. Tende a trabalhar muito, o que também não acho que é um problema para Virgem, muito pelo contrário, né? E com grandes conquistas. Então, assim, trabalhar dentro de coisas que quer trabalhar, crescer trabalhando, ganhar dinheiro trabalhando, ter visibilidade trabalhando. Onde sai da zona de conforto é a necessidade de se mostrar e se posicionar um pouco mais. Virgem é muito dos bastidores. Pois é, amor. Virgem não gosta muito de aparecer. Bota a cara no sol, virginianos. Não tem muito como, né? Vai ter que falar, vai ter que dar ideia, vai ter que fazer apresentação, vai ter que mostrar, vai ter que se reunir, vai ter que se posicionar. E isso vai ser importante para esse sucesso, né? Aproveitar que tá bom para os relacionamentos também, tanto relacionamento amoroso quanto parceria profissional. Então, assim, interagir. Tem que tomar atitude, né? Tem que falar, eu penso isso, não, acho que aqui você tá errado, aqui eu acho que é isso. Vamos pensar junto, vamos dialogar, né? Essas questões de diálogo, de saber ouvir, de saber falar, isso tem que estar muito presente. E tem que ter essa boa organização que eu comecei falando, porque como eu acho que vai ter muito trabalho, como tem boas ativações amorosas, vai ter que organizar o tempo. Vai ter que ter uma rotina que, assim, tem tempo pra cuidar da saúde, pra comer, pra se alimentar. Tem uma coisa dos hábitos, que eu também acho que já é uma preocupação normal do Virgem, né? Eu mesma que tenho ascendente a Lua em Virgem, né? Não bastasse o ascendente, eu tenho também a Lua. Né? Eu falo que o meu horário das refeições tá na agenda, que é, assim, o meu horário de refeição é sagrado. Não vem querer marcar cliente na hora do meu almoço. Eu posso trocar, mas eu não vou abrir mão disso. Continue fazendo a listinha do que fazer no dia seguinte antes de dormir. Exatamente. Né? Eu sou essa pessoa tão doida, né? Eu falo, gente, eu sou tão virginiana que o que eu fiz? Eu criei um planner, né? Não bastasse ter um planner, eu tenho um planner de Vidal desde 2019. Também sou assim. Né? Eu criei o planner agora, 2021, 2020. Lá no site da Titi você consegue comprar, gente. É lindo o planner. Tem lá. Que legal. Porque, assim,
eu comecei a levar para as pessoas o que eu fazia, que as pessoas falavam, mas como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu falo, não é graças ao Gêmeos, é graças ao Virgem, porque o Virgem planeja. Então, antes de dormir, a gente faz a lista do que tem que fazer no dia seguinte, né? A gente define por prioridade, a gente se organiza desse jeito. Mas pelo que eu entendi que você falou do Virgem, criando uma analogia, ele tem que se programar de uma maneira mais leve. Ou seja, o calendário que você se programa, não escreva mais de caneta, que você já está acostumado. Escreva de lápis, onde você pode apagar e reestruturar de uma forma mais leve, não é? Exatamente, aprenda com a geminiana, com a ascendente em Virgem, que minha agenda é toda a lápis, porque aí, pode viu? mudar. A gente se organiza, mas a gente tem abertura, então faz todo sentido do mundo. E tem que ter tempo para cuidar da saúde. Então, assim, eu falei do almoço, mas assim, é o almoço, é a atividade física, é o dormir, né? Mas vai ser um grande ano, assim, profissionalmente, e eu acho que se organizando e tendo esses cuidados, assim, Virgem vai ter um ano bastante legal. Legal. Muito bem. Arrasou, Virgem. Ai, agora sou eu? Agora é você, Lucas. Aproveita seu momento. Leão. Aproveita, porque os últimos anos também pra Leão foi muita coisa chata, assim, né? Muita coisa chata no dia a dia, muito trabalho e pouco resultado. Eu sempre ouvia que era sempre anos de aprendizado, você vai construir o que você vai conquistar, sempre foram anos assim. Ano de 2021, vou poder conquistar alguma coisa? É ano de conquista, justamente baseado no esforço dos últimos anos. Então, os leoninos que ficaram sentados esperando, aí talvez tenham que continuar se esforçando um pouquinho mais, né? Sim. Mas, assim, quem vem nessa pegada de trabalho, de dedicação, tende a ter bons resultados. Tem umas coisas muito legais, assim. Primeiro que de trabalho tende a ser mais leve, precisa de menos esforço para ter o resultado. É um grande ano para as parcerias. Então, assim, isso significa desde um namoro, um compromisso, uma coisa muito legal na sua vida amorosa. Ó, aí sua Vênus em Libra ainda tá ajudando no seu caso específico. Né? E aí também nas parcerias de trabalho. E assim, acho que Leão tem uma coisa de normalmente querer fazer muito sozinho, né? E se bastar. E eu acho que o sucesso de 2021 vem muito na parceria, vem muito na troca. É engraçado você falar isso, porque, fazendo só um panorama rápido, eu acho que os leoninos vão se identificar. Na minha vida toda eu sempre tive muito essa questão de fazer coisas sozinho. Mas ultimamente todos os meus projetos são com parceria com alguém. Isso é muito legal, porque isso é um tema para todo mundo em 2021. 2021 isso também tem a ver com essa energia aquariana. A gente cresce mais quando a gente cresce com o outro. Quando eu compartilho com o outro, quando a gente cresce junto, a gente vai fazer mais sucesso, a gente vai fazer melhor. 2021 vai ser um ano da troca, do compartilhamento. E assim, Aquário é o signo oposto a Leão. Então essa tônica toda pega justamente os relacionamentos e parcerias leoninos. Então tudo que você tiver de projeto, que é em dupla, que é em trio, que é em equipe, que é em grupo, são seus grandes projetos da vida. É você se beneficiar. Olá! Priscila tá garantida aqui nesse projeto. Já entra no embalo do leonino. Aqueles que a Priscila fica mais feliz com a previsão. Né? O que acontece? Você trazer alguém pra crescer com você tá se beneficiando. E você se beneficia do outro também. Então acaba sendo uma troca. Tem que ter abertura pra isso, porque o palco vai ser compartilhado, né? Mas o resultado vai ser maior. Então acaba tendo mais luz o suficiente pra todo mundo. E, assim, pensa que não vai ser dividido, vai ser multiplicado. E a parte de vida social, de interação, também tá super favorecida. De amizade. Então eu acho que é aí que são os maiores ganhos mesmo dos leoninos. Nossa, eu amei, gente. Exatamente. Fiquei muito feliz. Ai, que bom. Hoje eu tenho terapia 5. Inclusive, hoje foi marcado estrategicamente só por causa da terapia do Lucas. Ai, amo. Os nossos sofredores do Zodíaco. Titi, vamos acalentar o coração dos nossos sofredores. Meu Deus, o povo sofre bastante. Câncer. Tem muita emotividade ainda. Eu acho que é um signo que vai estar bastante sensível em 2021. Mas também mais otimista, mais estruturado. Tem uma estruturação emocional maior. Então eu vejo os cancerianos e cancerianas menos dramáticos, mais maduros, mais estáveis, mais conscientes do que estão sentindo, do que estão precisando. Mas tem um movimento de mais isolamento, de aprender a ficar sozinho. 2020 foi muito um ano de rever as relações, de não ficar por dependência. E acho que 2021 deixa de ser um teste nesse sentido, né? Fica mais sozinho. Ao contrário de Leão,
Câncer tem que buscar mais projetos individuais, ter tempo sozinho, ter atividade sozinha, mesmo que seja ali um momento do dia, um momento da semana, que faz alguma coisa sozinho, que fica sozinho, buscar autoconhecimento, terapia, né? Os assuntos espirituais, que também, toda essa parte mais subjetiva tá muito ativada na vida de Câncer, que tem um ano legal também para mudança de padrão, para mudança de hábito. Porque Câncer é apegadinho também, muito, né? Muito. Eu tenho alguns amigos que esse ano ficaram muito frustrados no sentido de se importar tanto com a opinião dos outros que a sua vontade acabou sendo apagada e entravam em frustração, né? Então, isso tem que mudar em 2021, né? Se fortalecer é o que você acha, o que você pensa, o que é confortável para você. Só ficar em situações que realmente são confortáveis para você. Vale muito do que eu falei para Libra também, né? Então, tentar entender o que é bom pra você, o que é confortável pra você, o que tá dentro dos seus sonhos, dos seus planos. É um ano pra pensar lá na frente, não pensar só em 2021. Onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Será que o que você vive hoje vai te levar pra isso? Ou será que é hora de planejar a mudança? Dá tempo de mudar devagar, né? Os aspectos de mudança pra Câncer são aspectos que vêm de forma muito confortável. Dá pra planejar, tem tempo pra isso, não tem uma pressão ali. Então, é pensar nesse futuro, né? Essa busca por propósito, por sentido da vida, por algo mais profundo. Um ano de reflexão, né? Muito. Bem reflexivo, assim. Achei. Eu acho que é o ano que tem coisas menos práticas e mais abstratas, subjetivas, assim, do autoconhecimento, que é talvez a parte mais importante da vida, né? E eu acho que Câncer vai ter mesmo esse foco de se voltar pra dentro. Não vai ser um ano tão focado em trabalho, em conquistas desse tipo, assim, pra Câncer. E quanto mais estiver voltado pra dentro, eu acho que mais isso vem naturalmente. Essas oportunidades de se relacionar bem, de trabalhar bem, vai né? Inclusive, pode pensar em cursos até voltados a esse autodesenvolvimento. Acho que pode ser bacana. Legal. Ficou a dica, Câncer. Gente, agora silêncio. Que é o melhor signo do Zodíaco. Silêncio. Gente, silêncio. Pelo amor de Deus. Eu só espero aqui, ó, Titi, eu só tô esperando ouvir o final. Os humilhados serão exaltados. É o que eu tô esperando. Gêmeos. Porque Gêmeos teve que passar por muita mudança também, né? Nesses últimos tempos, assim, mudança de prioridade, fechar portas mesmo, né? Porque Gêmeos é um dos signos que quer abraçar o mundo, assim. Eu sou a pessoa que, assim, dá pra fazer? Dá, né? Quero, não quero, dá, mas sempre dá. Assim, eu sempre tenho essa visão que a gente aprende com tudo. Tudo é oportunidade pra Gêmeos, né? E aí, assim, 2019 isso começou, 2020 foi muito forte, não dá pra abraçar o mundo. Então, quais são os projetos que valem o custo-benefício? O que você quer mesmo fazer? Pra que você... Onde você quer colocar seu tempo, sua energia? E 2021 vem o resultado disso, né? Vai ser um grande ano para Gêmeos, né? Profissionalmente tem visibilidade, tem sucesso, tem conquista e projetos... Tem dinheiro? Tem dinheiro se a gente correr atrás do dinheiro, né? Assim... então tá bom. Mas tem, assim... Então tá bom. O caminho tá aberto para isso, mas é um dinheiro que vem muito como fruto do trabalho, do esforço, da dedicação e das escolhas certas. Tudo bem, né? Tá ótimo. E assim, o que é muito legal? A gente tá com mais energia, a gente tá com mais disposição, a gente tá mais empolgado. Tem um lado bastante egoísta também no Gêmeos, que vem justamente disso, né? Que projeto que é bom pra mim? Com quem que eu quero fazer? O que pra mim vale a pena? Então essas são as coisas que tendem a acontecer. Tem muito dessa energia, né? De estar com coragem, de estar com energia, de estar com disposição. Eu até recomendo fazer esporte, gastar energia, porque eu acho que a gente vai estar com muita energia, né? Então pra não ficar ansioso, tem que gastar essa energia. Tá com mais visibilidade, o que acaba sendo favorável na vida pessoal ou profissional, porque também tem mais do carisma, dessa comunicação, que é uma coisa forte. Tá super legal pra cursos, tá super legal pra estudos, tá muito bom pra viagem. Se a gente puder viajar, eu vou agradecer muito a tudo, né? Meu Deus, gente, 2020 eu tive viagem super importante cancelada, tipo, uma viagem que era tipo o sonho da vida, assim, mas tudo bem, vai, né? Quem sabe vem em 2021. A gente vai fazer acontecer, a gente vai fazer acontecer. E acho que tem uma coisa aí dos Gêmeos de manter o foco, né? Que eu acho que é o grande desafio, assim, manter o foco nisso, que é o que, tá, assim, você tem que saber o que você quer pra 2021, pra 2022, pra daqui 10 anos, pra daqui 20 anos e construir nessa direção, né? E ao invés de abraçar o mundo, mergulhar mais profundamente, não dá pra falar em um único projeto, porque isso não é Gêmeos. Gêmeos precisa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo pra fazer bem feito. Isso é fato. Mas não precisa fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Pode fazer uma 5, né? Dá pra fazer 25. Já é um passo. Cortar de 50 pra 25 já é um passo, né? Mas é importante.
Mas vai ser um ano de realização. Não, falar que é importante para geminianos terem uma listinha, se organizar melhor, ter um calendário. Eu acho super importante. Viu, Priscila? Eu vou ter que concordar com o Lucas que tem que fazer. Yes, né? Eu pego no pé da Priscila disso. O leão com ascendente em Áries, trabalhando com uma geminiana com ascendente em Gêmeos e a lua em Gêmeos. Tem que anotar. Imagina o sofrimento dele. Ei, Priscila, faz uma listinha, anota, faz um calendário. Tem que saber o que é prioridade, tem que saber o que vai fazer a cada momento, tem que fazer bem feito, mas o bom é que vai estar com agilidade. A gente faz as coisas mais ou menos rápido, assim, né? O Gêmeos, ele tem essa agilidade. A gente não fica enrolando, né? Porque eu falo que a gente tem muita coisa pra fazer, a gente vai e faz. E tá fazendo com qualidade. Vai ser um ano bom, né? Como eu falei lá atrás, assim, os signos de ar são beneficiados com esses aspectos em aquário. Então é um ano de crescimento, de conquista. Tá legal também, tanto pro que a gente faz sozinho, quanto o que a gente faz com outras pessoas. Mas tem que escolher quem são essas pessoas. Esse é o X daqui. Tem que ser gente que realmente troca com a gente. Ótimo. Ficou feliz, Priscila? Fiquei muito feliz. E porque eu fiz, perto do meu aniversário, eu fiz meu mapa com a Titi. E ela me falou uns negócios de final de ano que eu falei, será? E ela acertou. Gente, ela acertou. Foi maravilhoso. A hora que veio assim, ó. Ano que vem é o nosso ano, Priscila. Ano que vem... Eu tô super otimista eu tô super otimista, assim, com o meu ano de 2021. Você já me falou isso. E toda semana eu lembro de você. Tenho suas palavras na minha cabeça. Tô só aguardando. Touro. Coisa boa pra touro. Ano que é bom pra ganhar dinheiro. Então essa já começa com uma boa previsão, porque é ano bom pra ganhar dinheiro. Touro gosta de ganhar um dinheiro. Um dinheirinho. Touro vem vivendo um pedido do universo já tem mais de 2 anos e vai continuar aí por mais uns 5 anos, de mudar. Alguma coisa tem que mudar na vida dos taurinos e taurinas. Agora, 2021, eu imagino que quem é touro vai estar com mais tranquilidade pra essas mudanças. Acho que já deu pra entender onde tem que mudar, o que tem que mudar. E eu acho que tem menos resistência a essas mudanças. E acho que isso tende a ajudar bastante por estar resistindo menos ao processo. Vai ter que mudar de qualquer jeito. Quem ainda não entendeu, tem que entender, porque vai ter que mudar. É um grande ano para as coisas materiais. Sim. Então, trabalho, dinheiro, carreira. Então, assim, pode ter promoção. Que touro ama, né? Pode ter promoção, pode ter uma conquista profissional importante, pode empreender e ser bacana, vai ter resultado do que tá fazendo. Só que tem que ter estrutura, planejamento, organização, né? Tem que ter esse processo de saber se organizar, mas eu acho que touro sabe, né? Então, assim, as previsões de touro não estão me preocupando muito, assim, porque eu acho que eles vão saber administrar o que está acontecendo, as mudanças, as novidades, enfim, esse crescimento que precisa ser mais estruturado. E quem já vem fazendo isso, eu acredito que 2021 vai ser um ano de muito resultado, de estar onde queria, de colheita mesmo. Tem algumas coisas muito legais em termos de amizades, né? Então, assim, eu acho que pode estar mais próximo dos amigos, os amigos estão inspirando muito, vai ter com quem conversar, vai ter com quem trocar, desabafar, então acho que isso também é um ponto super a favor, e acho que é um ano de superação, então assim, quem tá passando por perrengue, tá triste, tá sofrendo, acho que tem condições de superar em 2021. Mensagem de esperança pra touro, hein? Legal. Eu não sei se a Priscila tá fazendo isso, mas cada vez que a gente passa por um signo, eu imagino um amigo meu, uma pessoa que eu conheço, sabe? Ah, sim, total. Não tem como, né? Mesmo eu, assim, quando eu tô fazendo as previsões, eu sempre penso, porque essa parte, assim, ela é uma parte mais genérica da astrologia, né? Porque não substitui as previsões individualizadas, mas isso é uma coisa que eu aprendi lá atrás, assim, como deixar isso menos abstrato, né? Então eu sempre escrevo pra alguém, eu sempre falo pra alguém, né? E é legal porque isso acaba realmente fazendo sentido pro todo, né? Isso eu faço com tudo, né? Mesmo texto ou fala, assim, que não é voltada pra um signo. Eu sempre lembro, assim, dessa história. Eu atendi há muitos anos atrás, imagina, eu tava começando até, uma jornalista que eu era super fã dela, e eu lembro que ela falou pra mim, ela falou, Titi, eu escrevo sempre pra uma pessoa. Se uma pessoa qualquer me dá um retorno, eu sinto que eu fiz o meu trabalho. E eu lembro dela, assim, direto, assim, porque eu acho que é bem isso, né? Então é inevitável a gente lembrar, ou que a pessoa tem ascendente, ou que ela tem várias coisas nesse signo, né? Muito legal. Que legal. Ai, muito bom, que bonito. Vamos para o último signo? Ai, meu Deus. Áries.
Áries tem que sair um pouco também, assim, da zona de conforto, no sentido de querer controlar, ou de querer ter iniciativa, ou de querer dar o primeiro passo sempre, né? Eu acho que é um ano de pensar mais no grupo, no coletivo, na sociedade. Tem que pensar, assim como Leão, no outro, né? Então, o que fizer em grupo, o que fizer em equipe, o que fizer pensando no coletivo, ou pensar pelo menos nos resultados. Eu tô fazendo sozinho, mas os resultados não são só pra mim, os resultados são pra todos. Tudo que Áries fizer pensando no todo, tende a surtir mais efeito e ter mais resultado. Olha que então, legal. Eu acho que é um momento importante de pensar nisso. Eu acho que isso já foi algo que veio sendo construído durante 2020, porque 2020 foi um ano de limitações para Áries. Isso acho que melhora bastante, né? Acho que já dá para dar mais passos, dá para ter mais realização, dá para fazer mais coisa, mas tem que ter mais paciência. Eu acho que volta agora para um meio termo, que não é nem essa limitação e esses atrasos, esses desafios todos que aconteceram em 2020, mas ainda não é aquele jeito Áries de sair atropelando todo mundo e fazendo do meu jeito, e é assim que eu quero e ponto. Não dá pra ser assim. Eu tenho que pensar em todo mundo, eu tenho que pensar nos meus resultados de médio e longo prazo. Então tem que ter meta, tem que ter foco, tem que ter objetivo. Mas tende a ser um ano que eu acho que Áries consegue administrar bem as coisas. Muita comunicação, muito movimento, muita interação. Tem que tomar cuidado com o dinheiro. Eu acho que onde a Áries pode se desorganizar é na parte financeira. Pode ter, assim, imprevistos, altos e baixos. Nossa, gente, é uma surpresa isso, né? Porque pode gastar por empolgação, sabe? As coisas vão acontecendo e aí quer gastar ou quer investir nos projetos. Então, calma, pensa antes de gastar. É um momento para tentar guardar mais e gastar menos. Ótimo. E questão mais romântica, assim, tá favorável também? Ou é um ano mais pra focar nessa... Você sabe que tá... Você entendeu, né, Titi? Qual que é o objetivo do Lucas? Opa! Não, eu tô pensando numa amiga. Eu tô pensando numa amiga que tá encalhada há anos. Não, teu ascendente Juro. é Áries, não, né? Não! Tem aspectos auspiciosos, assim, pra amor, no sentido de estar um pouco mais romântico e tal, mas eu acho que a Áries tende a estar um pouco mais independente, assim, do que já é essa coisa do antes só do que mal acompanhado. Eu acho que só vai querer se relacionar se for uma coisa muito legal, sabe? Sim. Mas acho que os relacionamentos que vierem tendem a ser mais sérios. Então, assim, vai se relacionar menos, com mais qualidade. Só tem que tomar um pouco de cuidado com flashback, com as coisas que voltam do passado. Tá. Foco nos amor novo, tá, Sim, gente? com certeza. Gente, Ariana, foco no amor novo. Foca no amor novo. E o projeto de vida não é um stand-up, é uma peça em grupo, né? Exatamente. Exatamente. No seu, Nem um monólogo. seu caso especial, Anotado. né? É Leão com Áries, assim, não tem como pensar no projeto, que é só você com você mesmo, né? Ai, maravilha! Bom, gente, temos coisas muito positivas no ano de 2021, se a gente for pensar em individualidades, assim, dos signos, né? A questão que mais pesa, realmente, é a questão coletiva que a gente vai levar do ano de 2020, né, Titi? Que tem que estar junto com tudo, né? Então, assim, é importante, assim, ter isso que vale pro individual, mas, assim, lembrando que a gente tá no ano do coletivo, então tem que crescer junto, tem que pensar no outro, tem que saber o que você pensa, né? Eu acho que esse lado político, social, ideológico, acho que a gente tem que saber o que a gente pensa, com quem a gente se afina, mas eu também acho que a gente tem que começar a ter um equilíbrio maior, menos polarizado, como a gente viveu nos últimos 2-3 anos, que teve muito a ver com Saturno em Capricórnio, principalmente, que ou é isso ou aquilo, né? Ou é isso e ponto, isso funciona, isso não funciona. Eu acho que agora a gente passa talvez fazer um mix de tudo isso, integrar essas diferentes visões e fazer, né? Assim, acho que talvez seja legal até ouvir essas previsões para os signos, pensando muito em fazer isso e não esperar que isso aconteça, porque fazendo isso o coletivo vai caminhando junto, né? Pelo menos a forma como eu vejo, né? A astrologia, ela não é essa coisa assim, né? Gente, eu amaria ter a bola de cristal que as pessoas acham que eu tenho, né? Eu ia ser muito feliz. Mas assim, não é isso, né? Tipo, é isso e ponto. Não, o céu é esse, né? Como a gente vai viver esse céu? Então eu acho que a gente nunca teve esse lado do livre-arbítrio tão nas nossas mãos. Então vamos fazer 2021 ser um ano bom, né? E não ficar sentado esperando o céu ficar maravilhoso para que a gente tenha uma boa vida. Tudo pode estar favorável, mas quem vai escolher fazer a cagada é você, né? Você sabe que eu vejo muito mais gente tendo bons anos, assim, pensando em clientes mesmo, né? Eu vejo muita mais gente realizando as coisas mais importantes da vida nos anos que as previsões são mais difíceis, porque parece que a pessoa, assim, tipo, ela tem que superar, ela tem que fazer, ela tem que ter consciência. Às vezes, eu já aprendi muito ao longo desses anos, né? Porque, assim, às vezes você pega um mapa ali e fala assim, gente, que ano maravilhoso que essa pessoa tá. E eu falo isso muito pros meus alunos, às vezes é mais importante uma consulta que a pessoa tá num ano bom pra você fazer ela aproveitar esse ano, porque quem tá num ano ruim, a pessoa já sabe
sabe que ela tá no ano ruim, a gente precisa ajudar ela a lidar com aquilo, mas ela sabe que ela tem que sair daquilo. E às vezes a gente perde a oportunidade de se acomodando, né? Então, assim, a gente tá vivendo uma grande chance, né, também aí pra mudar aquilo que não tá bom, porque a gente não tava tendo uma boa vida, né? A gente não tá tendo, né? Todo mundo pelo automático, todo mundo ocupado, todo mundo distante. Eu tô certa, você tá errado, né? Então acho que a gente tá tendo essa oportunidade de mudar agora. Muito bom. Total. Bom, Titi, como você sabe, a gente tem um quadro Porta Aberta, que será o nosso último Porta Aberta do ano. Então, o quê? Temos um pouco de responsabilidade. O meu abrir de porta vai ser meio esquizofrênico, como foi o meu ano, acredito eu. Vou começar aqui abrindo a minha porta. Eu acho que para todas as famílias que sofreram com esse ano, né, que perderam seus amigos, seus familiares, sinto muito, realmente foi um ano muito difícil para muita gente. Então, aqui o meu compadecimento por tudo que aconteceu. Também quero abrir a minha porta para vacina. Pelo amor de Deus, venha logo. Estamos esperando com os 2 braços à mostra, as nádegas também. Aonde tiver que ser aplicada, estamos preparadíssimos. Também vou abrir pra dona vacina e também quero abrir pra esperança. Eu acho que sem ela a gente não consegue seguir o dia a dia. Eu acho que a gente também ficou muito focado nesse ano, esperando que o ano seguinte seja um ano bom, tanto em respeito à nossa saúde mental, com tanta coisa. Então eu acho que eu vou abrir a minha porta para a esperança. Se Silvio Santos fez 90 anos, temos esperança em 2021. Então vamos lá, vou abrir minha porta da esperança também em 2021. Amei o plot twist. Pri, para quem você abre a sua porta? Bom, eu vou abrir a minha porta. Eu acho que ela tem um pouquinho a ver com a sua, Lucas. A gente tá fechando o ano aí com mais de 181 mil mortes de coronavírus aqui no Brasil. Então eu vou abrir a minha porta para todas as pessoas que, se tiveram a oportunidade e puderam, realmente cumpriram o isolamento, fizeram o distanciamento, para as pessoas que abriram mão de viver a vida e os seus confortos da forma como queriam pelo coletivo. Então eu vou abrir a minha porta e fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigada para todas as pessoas que realmente levaram essa pandemia a sério e que, se puderam, ficaram em casa. Meu muito obrigada para vocês, e que eu acho que é importante, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente é trouxa, né? Somos os trouxas que continuamos em isolamento, né? Que foi em vão. Mas eu acho que se a coisa só não foi pior, porque as pessoas que tiveram consciência ficaram em casa. Então eu abro minha porta e meu muito obrigada para vocês. E que é tão importante, né, as pessoas não se sentirem sozinhas. Exato. Eu tenho muito esse feedback ao longo do ano, assim, cada vez que eu posto, apesar de, né, do outro lado ali vir e tal, as pessoas, elas se sentem muito confortáveis de sentir que elas não são sozinhas nisso, né? É difícil, dá até me arrepia. É impressionante, às vezes quando eu posto alguma coisa da pandemia, recebo várias mensagens, ai, que bom que não sou só eu que penso assim. E não é fácil, eu acho importante dizer isso, que não é fácil, porque tem muita gente que me fala assim, eu já ouvi muito isso, mas pra você é fácil, sei lá, porque você é casada, ou você é fácil porque não sei o quê, ou você é fácil porque você tá falando desse jeito. E eu acho importante a gente dizer, não é fácil. Sim. Né? Que eu acho que a gente coloca as coisas numa outra balança e a gente entende que isso é o mais importante, né? Total. E você, Titi, pra quem ou o que você abre a sua porta neste final de ano? Eu abro a porta pra tanta coisa, pode abrir pra várias coisas. Eu acho que assim... Pode? Eu fui meio esquizofrênico também. Que eu acho que uma das coisas é justamente a mesma, né? Eu abro a porta justamente pra esse pensamento mais social, mais coletivo, mais empático. Então, assim, abro pra empatia, abro pra compaixão, abro pro respeito às diferenças, né? Eu acho que isso, pra mim, pelo menos, nunca foi tão importante. Abro as portas pra quem realmente, assim, tá vivendo a sua vida em função não egoísta, né? Em função do outro, pensando até no termo que eu tenho usado muito pra 2021, astrologicamente, que é essa responsabilidade social, essa responsabilidade coletiva. E vamos abrir também a porta da esperança mesmo, né? Tô com o Lucas nessa. Eu acho que a gente tem que manter a esperança, a gente tem que manter uma visão realista, porém otimista da vida. Acho que é o momento da gente ter contato com a realidade, ter pé no chão, mas acreditar que as coisas podem melhorar e abrir a porta para atitude, para que cada um faça de fato a sua parte, né? A gente tem uma presença aí, a gente começa o ano com Júpiter e Saturno juntos em Aquário, Júpiter expande, o Saturno estrutura, e isso
porque um é otimista, outro é realista. Então eu acho que essa é a mensagem final mesmo. Ai, Muito arrasou. bom, arrasou. Gente, você que está ouvindo, fogo no olho agora, fogo nos olhos. E vai ter Albertinho abrindo a porta hoje, Brasil, no último programa do ano. Chamamos mais um Albertinho. Vamos trazer mais um geminiano pra essa roda. Deixar essa roda mais feliz, mais contente, pro desespero do Lucas, Brasil. Ai, até parece. Vamos lá, Gustavo, pra quem você abre a sua porta? Então, gente, eu abro a porta para o espírito natalino. Não indo pro lado mais religioso, e sim pelo lado de ajuda ao próximo, de solidariedade, que é impressionante que aflora nesse final de ano. Então eu abro a porta pro bom velhinho, com leite e biscoito, e que a gente tenha um final de ano muito bom, e que essa porta continue um pouquinho aberta para ver se esse espírito natalino continua pelo menos o resto do ano. Ah, que lindo, Gustavo. Estou até ouvindo o quê? Sinos de Natal. Ai, como eu amo Natal, Não é sério. maravilhoso? Olha que geminiano coração bom. Maravilhoso, Gustavo arrasou com a mensagem. E Titi, aonde que os nossos abertinhos podem te encontrar? O site acho que é o caminho, né? O mais fácil, que é titividal.com.br. Lá tem o caminho para todas as redes sociais. É Titi Vidal nas redes sociais. Tem meu podcast Céu da Semana na Deezer. Tem o meu canal, ficou um pouco mais abandonado em 2020, que não deu pra fazer tudo, mas tenho planos de retomá-lo com mais frequência. Mas no site eu sempre vou contando as novidades, e aguardem que temos novidades aí boas, assim, espero pra 2021, projetos novos a caminho. Faça uma mapa astral com ela, porque é babado, viu? Fica aqui a minha hashtag, fica a dica aí. E, gente, pra vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada por serem uns ouvintes tão maravilhosos e presentes esse ano. Obrigada, Bertinho. A gente vai dar uma breve pausa, a gente vai o quê? Entrar numas fériasinhas, um recesso que a gente merece depois do ano de 2020. Sim. A gente volta em fevereiro de 2021 com muitas novidades, muitos convidados e uma segunda temporada incrível pra vocês. E é isso, Brasil. Então aproveita pra o quê? Nesse janeiro dá uma maratonada, ouve lá o episódio 27 com a Titi, dá essa maratonada na primeira temporada que teve muita coisa boa. Segue a gente no Instagram, @portaabertapodcast, e no seu tocador de podcast favorito lá, segue a gente pra ajudar a gente também. É isso. E é isso, galera. Titi, Muito a gente queria obrigada. agradecer muito essa presença. Obrigada, Deu amei. certo, gente, ó. Feliz ano novo pra nós. Isso, gente. Um beijo, um bom Natal pra todo mundo. Feliz ano novo. Muita esperança pra gente em 2021. Total. E curta esse final de ano com consciência, hein, galera? Pelo amor de Deus, senão em janeiro a gente vai levar toda a consequência das festas de final de ano, né? Curtir talvez menos agora, mas pra curtir por mais tempo, né? Pra que a gente realmente faça 2021 ser um bom ano. Com certeza. Um beijo, galera. Beijo, gente. Tchau. Feliz ano novo.